Obrigado, professora Karen. Eu queria agora apresentar o nosso segundo palestrante, é o professor Uwe Horst Schultz, que graduou-se na Alemanha, na Universidade de Konstanz e de Bielefeld. Fez doutorado na Universidade de Bielefeld, na área de ecologia de peixes. Trabalha desde 1995 no Brasil, primeiro na Universidade Federal de Santa Catarina, e a partir de 1996 na Unicinos. Seu trabalho é na área de ecologia de peixes, em biomonitoramento e gestão das águas. E a sua palestra versará sobre mobilização social como instrumento de gestão pública. Muito obrigado, professor. Eu queria, antes de passar a palavra para o senhor, apresentar o doutor Arnaldo Luiz Dutra, que é engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-diretor-presidente da Corsan, ex-diretor-geral da Comusa, Novo Hamburgo, especialista em gestão pública e atualmente é diretor de gestão do PAC Corsan. Muito obrigado pela presença. O doutor Arnaldo será um dos nossos debatedores deste evento. Por favor, professor, fique à vontade. Professor Tondisi, muito obrigado pela introdução. O meu assunto hoje é mobilização social e pesquisa como ferramentas na gestão de bacias hidrográficas. Gostaria de agradecer o convite, né, Fernando, muito obrigado. Eu acho que é oriundo da nossa caminhada junto no comitê, onde nós estamos tratando de muitos assuntos em conjunto. Bem, a estrutura da minha apresentação, eu vou falar na minha parte introdutória sobre a situação ambiental da bacia, os principais impactos, problemas relacionados com a gestão, e depois vou apresentar para vocês 3 projetos que a gente trabalhou em conjunto com o comitê para tentar atacar alguns aspectos relacionados com a gestão das águas na nossa bacia. Bem, essa foto mostra uma imagem Landsat da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Não aparece muito bem, mas o rio está correndo do lado direito para o lado esquerdo. E essas fotos mostram o uso predominante nas áreas diferenciadas da bacia. Então, essa parte aqui embaixo é relacionado com os municípios Canoas e Esteio, né? Tem muita plantação de área de arroz ainda, até mais do que nas cabeceiras da bacia. Aqui no meio, as áreas urbanas de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, é uma mistura de vários banhados ainda que existem, né? Essa foto mostra o banhado muito grande entre São Leopoldo e entre Novo Hamburgo. E essa parte caracteriza o uso do solo na parte superior da bacia, né? Principalmente agricultura, algumas culturas extensivas, mas muitas intensivas em forma de lavoura de arroz. E bem aqui acima a gente encontra essa situação ainda. Quando a gente fala sobre o Rio dos Sinos, nós não estamos pensando em uma área onde o rio corre ainda em áreas completamente intocadas, mata ciliar nativa, com uma estrutura completamente intocada. Qualidade da água é classe especial. Quando nós estamos falando sobre o Rio dos Sinos, a maior parte de vocês vão pensar nessas imagens, né? Aqui, uma foto de uma pequena mortalidade de peixe em 2005. Todos os peixes mostram os sintomas de indivíduos que têm problema de oxigênio, né? Falta de oxigênio faz que os indivíduos se encontram na superfície da água, tentam respirar o oxigênio que fica na lâmina superior, nos primeiros 2, 3 centímetros, onde existe ainda entrada física de oxigênio pela atmosfera. E se eles não conseguem sobreviver, então eles morrem de boca aberta e de brânquias abertas. É um sintoma muito típico para peixes que morreram
por asfixia. Bem, a população muitas vezes aproveita esses eventos sem saber o que foi a causa mortes desses peixes. E essa manchete do jornal, ela sempre aparece depois desses eventos, né? Poluição faz o rio virar um cemitério de peixes, morte por asfixia e milhares de traíras, jundiás, pintados, lambaris, etc., todos estufados com derrames de sangue e mortos. O que chama a atenção é que essa manchete, esse artigo, poderia ser publicado no verão passado, quando a gente novamente, né, teve algumas mortalidade de pequena escala, mas ele foi publicado em 1988. Então, parece que, durante todo esse tempo, não mudou muita coisa, né, em termos de qualidade do Rio dos Sinos. Isso é um dos resultados dos processos que ocorrem todos os dias na nossa bacia. São efeitos crônicos que diminuem a qualidade da água. O nosso rio, ele tem que fornecer água potável para 1,6 milhões de habitantes, mais ou menos. Mas, no mesmo tempo, ele recebe lixo industrial. Às vezes, quando o nível é baixo, o que aparece de material orgânico acumulado nessas pequenas ilhas, isso é lixo industrial, com retalhos de couro e de borracha. Recebe o esgoto industrial, aqui uma foto de São Leopoldo, e outros impactos mais ou menos difusos, aqui uma pluma, um combustível que vazou, provavelmente de alguma embarcação. Lixo que desce em toneladas. Aqui o professor Jackson, da Unicinos, remando no mar de lixo, tentando de retirar uma boa parte dessa barragem. Quando o nível do rio é baixo, em muitos lugares vocês vão ver esses lixões que vão aparecer com o nível baixo. E o grande vilão da história atualmente é a poluição orgânica. A gente tem 32 municípios na bacia e só um único trata uma quantidade considerável do seu esgoto, que é São Leopoldo. Diz o município que trata 25%. Todos os outros tratam menos do que 5%. Então, isso é a maneira como o esgoto não tratado chega no Rio dos Sinos, né? Valões, arroios degradados em valão de esgoto, despejam sem tratamento nenhum o esgoto para dentro do rio. Aqui o exemplo de Novo Hamburgo, isso é o Arroio Pampa. Esse caldo preto leva uma boa parte do esgoto do município de Novo Hamburgo. O diferencial desse lançamento é que 1 quilômetro depois, a Comusa retira a água potável do município. Então, Novo Hamburgo tem um sistema de reciclagem de esgoto dentro do próprio município. Bem, isso tem consequências. Esses dados são os dados oficiais da concentração de oxigênio dissolvido da FEPAM, o nosso órgão de proteção ambiental. Cada barra é a média anual do oxigênio dissolvido. No lado esquerdo, vocês vão encontrar as nascentes, o gradiente longitudinal no meio, e aqui na parte final, a foz em Canoas, onde o Rio dos Sinos desemboca no delta do Jacuí. Esse gráfico mostra uma diminuição da concentração de oxigênio ao longo do seu gradiente longitudinal. Isso é um desenvolvimento natural que a gente sempre pode observar em rios. Só que em alguns pontos aqui, as médias anuais são extremamente baixas. Nas áreas urbanas, aqui, a foz do Luiz Rau
em Novo Hamburgo, e outro, o Arroio Portão, município de Sapucaia. A média aqui, em alguns anos, estava em volta de 2 miligramas por ano. Então, vocês podem imaginar, se isso é a média, quantas vezes foi medido um zero, né? E o que biologicamente vale não é a média não dá uma boa informação. O que a gente tem que saber são os mínimos, né? Então, fica bem claro que o oxigênio, em muitos pontos de amostragem da FEPAM, está lá embaixo. E aqui, esse gráfico mostra a demanda biológica de oxigênio, que é uma medida da concentração de matéria orgânica. E, novamente, aparecem esses dois lugares aqui, a Foz do Luiz Rau e o Arroio Portão. Então, é claro, essa relação inversa, né? O DBO vai lá para cima quando o oxigênio vai lá para baixo. Então, os dados estão fechando muito bem. Bem, então, essa poluição orgânica é aquela que ocorre todos os dias. São efeitos crônicos que causam efeitos agudos através de pequenas mortalidades, que ocorrem quase todos os anos. Agora, excepcionalmente, tem outros efeitos. Efeitos agudos por lançamento de substâncias extremamente tóxicas, como ocorreu em outubro, início de outubro de 2006. Provavelmente, através do Arroio Portão, o Rio dos Sinos recebeu uma carga de substâncias que nunca foram analisadas. A FEPAM não conseguiu identificar essas substâncias e morreram mais ou menos 100 toneladas de peixe. A quantidade provavelmente foi muito maior, mas essas 100 toneladas foram medidas. E essas manchas grandonas que simplesmente se deslocaram rio para baixo, nunca foram registrados. Então, toda essa quantidade vem além dessas 100 toneladas. Interessante aqui que a estação da Corsã, em Sapucaia, não parou o abastecimento da população nesse evento. Ok. Então, parece que cada ano, novamente, a gente recebe essas notícias e o que dá para fazer. A situação é essa aqui. Novamente, a bacia, na parte direita, as nascentes. Esses pontos mostram as classes de qualidade de água baseado na resolução CONAMA. Então, bem aqui, nas cabeceiras, qualidade 1, amarelo é qualidade 2, e a partir do município de Taquara é tudo 4. E a qualidade 4, só para lembrar vocês, pela própria CONAMA, é apropriado para a navegação, para a harmonia paisagística e aos usos menos exigentes, mas não para abastecimento público. Então, a nossa bacia recebe água a partir do Taquara, então isso inclui todas as áreas urbanas, Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapucaia, São Leopoldo, que pela lei das letras não deveriam ser abastecidos com essa qualidade que a gente tem dentro do rio. Bem, o que a gente pode fazer? O nosso trabalho no comitê mostra que existe uma compreensão na própria população que mostra pouco envolvimento do próprio cidadão nesses processos. Né? Se a gente pergunta, se eu pergunto aos meus alunos, mas quem é responsável para resolver esse problema? Sempre vem as mesmas respostas. É o governo, é o município, é o comitê, é a universidade. Mas ninguém dessas pessoas que eu pergunto se enxerga como parte desse problema.